Milionário deixa toda a herança à mulher pobre grávida e família. Explode de raiva no testamento. No silêncio tenso daquela sala luxuosa, com móveis de madeira nobre e paredes forradas por quadros valiosos, todos os olhos estavam voltados para o advogado. O ar parecia mais denso. Cada respiração soava como um sussurro pesado de expectativa. Filhos, irmãos, ex-esposa e até primos distantes ocupavam as cadeiras estofadas, tentando esconder a ansiedade por trás de expressões fingidamente solenes. Mas a ganância vibrava nos olhares, nos dedos inquietos, nos cochichos disfarçados. Era a leitura do testamento de Arthur Vidal, um magnata do setor imobiliário, conhecido por sua fortuna incalculável, seu temperamento duro e seus muitos conflitos familiares. Todos ali tinham certeza de que seriam mencionados. Alguns, inclusive, já haviam feito planos com o dinheiro que ainda nem haviam herdado. Mas foi quando o advogado pigarreou e abriu o envelope lacrado com o selo dourado do cartório que o mundo de todos ali começou a ruir. Deixo toda a minha herança, bens, imóveis e investimentos, à senhora Clara Matos, residente em Vila Nova do Campo, em São Bernardo do Sul. Um burburinho atravessou o ambiente. Um nome desconhecido. Um silêncio constrangedor. Olhares se cruzaram, confusos. Quem era Clara Matos? Antes que o advogado pudesse continuar, a porta da sala se abriu lentamente. E ali estava ela. Uma mulher de aparência simples, com um vestido surrado e uma barriga saliente, denunciando uma gravidez avançada. Os cabelos presos de forma desajeitada, os sapatos gastos, as mãos apoiadas na parte inferior das costas, como quem luta contra o peso do mundo. O rosto mostrava um misto de medo e vergonha. Mas os olhos dela tinham algo diferente. Uma força silenciosa, uma tristeza contida. O silêncio virou caos. Isso só pode ser uma brincadeira, gritou Marina, a filha mais velha de Arthur. É golpe, uma oportunista qualquer, esbravejou o irmão caçula, Rogério. Ela enfeitiçou o papai no fim da vida, berrou a ex-esposa, quase em prantos. A mulher permaneceu ali, parada, sem dizer uma palavra, sem se defender, sem se mover, apenas suportando o peso do ódio, da fúria e da injustiça. O advogado tentou intervir, mas foi em vão. A família explodiu. E naquele cenário de descontrole, onde os herdeiros legítimos se sentiam traídos e desonrados, uma única pergunta pairava no ar, como uma névoa cortante. Quem era Clara Matos? E por que Arthur Vidal, um homem rico e implacável, deixaria tudo para uma mulher pobre e grávida que ninguém jamais tinha visto? O que havia por trás dessa decisão tão drástica? Um amor escondido? Um segredo antigo? Um arrependimento no fim da vida? Ou seria apenas uma última lição de um homem que, no leito da morte, finalmente enxergou quem realmente esteve ao seu lado? Essa é a história que você vai conhecer agora. Uma história de choque, rejeição, segredos guardados a 7 chaves e uma decisão que destruiu uma família e mudou a vida de uma mulher para sempre. O dia da leitura. O silêncio. Antes da tempestade. O dia amanheceu com o céu limpo, mas havia uma tensão no ar que nem o sol conseguiria dissipar. Os portões da mansão Vidal se abriram com lentidão, como se até o ferro maciço hesitasse em permitir que aquele momento finalmente acontecesse. Carros luxuosos começaram a estacionar em frente à casa, um a um, reluzindo sob a luz da manhã. Era o dia da leitura oficial do testamento. E para aquela família, mais do que uma formalidade, aquilo representava o desfecho de uma guerra silenciosa que durou anos. Marina chegou primeiro, a filha mais velha, advogada, elegante, sempre arrogante. Desceu do carro ajeitando os óculos escuros e o blazer de grife, como se já estivesse se preparando para ocupar o lugar do pai. Não em afeto, mas em status. Ela entrou sem cumprimentar ninguém, como se o evento fosse apenas mais um compromisso na agenda. Logo atrás veio Rogério, o caçula, com a expressão entediada e o celular na mão. Usava um terno amarrotado e parecia mais preocupado com os comentários em sua última postagem do que com a herança do pai. Seguia vivendo às custas do nome da família,
mas sem nunca ter construído nada com as próprias mãos. Pouco a pouco, os outros familiares foram preenchendo a sala principal. Tios, sobrinhos, a ex-esposa de Arthur, uma mulher amarga, com o rosto endurecido pelo tempo e pela mágoa. Estavam todos ali, perfumados, alinhados, prontos para fingir pesar e receber milhões. A sala estava impecável. Tapete persa, lustres pendendo sobre a mesa retangular onde o advogado já esperava, organizando os papéis com discrição. Seu rosto era neutro, mas os olhos denunciavam a consciência de que aquilo estava prestes a explodir. Ele sabia o que o testamento dizia, sabia o impacto que causaria, e sabia que, uma vez lido, não haveria mais volta. Conforme os minutos passavam, o ambiente se tornava sufocante. Marina olhava em volta com impaciência. Rogério batucava os dedos no encosto da cadeira e a ex-esposa resmungava com a prima ao lado sobre como merecia a casa de campo. Afinal, era ela quem segurou as pontas quando ele sumia por dias. Mas havia algo estranho no ar. Uma ausência que incomodava, uma falta que ninguém conseguia nomear. Era como se aquele ambiente estivesse à espera de alguém que não fora convidado, mas cuja presença já se fazia sentir. O advogado pigarreou pedindo silêncio com a autoridade de quem sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. O envelope lacrado repousava sobre a mesa como um artefato sagrado. Quando ele rompeu o selo, todos se endireitaram na cadeira, atentos, vaidosos, confiantes. O primeiro parágrafo era burocrático, como sempre. Nome completo, data de falecimento, confirmação de sanidade mental. Mas mesmo esse trecho, que costumava ser ignorado, agora parecia conter veneno. A tensão era tanta que cada palavra parecia um aviso. E então veio a primeira surpresa. O advogado ergueu os olhos, fixou o olhar em Marina, depois em Rogério e, por fim, olhou ao redor da sala antes de continuar. Deixo todos os meus bens, imóveis, veículos, aplicações financeiras e obras de arte à senhora Clara Matos. Foi como se um trovão tivesse cortado o teto. Todos se entreolharam em estado de choque. Marina franziu a testa. Rogério se inclinou, achando que tinha ouvido errado. A ex-esposa soltou um riso nervoso, esperando a correção como se fosse um erro de leitura. Mas o advogado continuou. Residente em São Bernardo do Sul, grávida de meu herdeiro e única pessoa em quem confiei nos meus últimos meses de vida. O silêncio caiu como um golpe seco. Nem mesmo os pássaros nos jardins ousaram cantar. Uma mulher pobre, grávida, de fora da família e herdeira de tudo. Naquele instante, o mundo de cada um ali desmoronou. Mas ninguém ainda sabia que o verdadeiro terremoto começaria com a chegada dela. A mulher desconhecida. Quando tudo parou, a porta dupla de madeira maciça se abriu com um rangido sutil, mas o suficiente para que todos na sala voltassem os olhos ao mesmo tempo. Era como se o mundo tivesse apertado o freio. Cada olhar se fixou na entrada e o tempo pareceu congelar por alguns segundos. Ela estava ali. Nenhum segurança a havia anunciado. Nenhum parente a reconheceu. Nenhum convite oficial fora enviado. Mas mesmo assim, Clara Matos cruzou o limiar da mansão com passos lentos, inseguros e, ao mesmo tempo, cheios de uma coragem silenciosa. Ela não pediu licença, não sorriu, não tentou se justificar, apenas caminhou. Vestia um vestido simples, bege desbotado, com manchas quase invisíveis para quem não quisesse ver. Nos pés, uma sandália de borracha que mal escondia o inchaço causado pela gravidez avançada. Seus cabelos estavam presos de maneira apressada, e as mãos descansavam sobre a barriga como se buscassem equilíbrio. Mas não foi a aparência dela que causou o impacto. Foi a presença. Era como se algo nela desorganizasse todas as certezas daqueles que assistiam à cena. Uma mulher pobre, sozinha, grávida, entrando no coração da riqueza alheia e tomando para si o protagonismo de uma história que ninguém queria dividir. Marina foi a primeira a se levantar. Já quem é você? O que pensa que está fazendo aqui? Perguntou com a voz fria, mas trêmula. Clara parou a poucos passos da mesa. Seus olhos encontraram os da filha mais velha de Arthur, e por um breve momento houve um duelo mudo entre dois mundos.
O da mulher que sempre teve tudo e o da mulher que nunca teve nada. Ela não respondeu. Rogério se levantou em seguida, já com os braços abertos e a indignação no rosto. Alguém vai tirar essa mulher daqui? Isso é um absurdo, uma invasora, isso é crime. O advogado tentou intervir, mas ninguém o escutava. A tensão tinha virado histeria. A ex-esposa apertou a bolsa contra o peito, como se Clara fosse uma ladra. Uma das primas mais distantes sussurrou algo sobre pessoas desse tipo, e o murmúrio de revolta começou a se espalhar como fogo em palha seca. Mas Clara permaneceu ali, firme, calada, e foi o silêncio dela que mais incomodou, porque ele carregava verdades que ninguém queria ouvir. Verdades que talvez envolvessem o próprio Arthur Vidal. Verdades que estavam prestes a ser desenterradas com força suficiente para virar a vida de todos ali do avesso. O advogado então tomou coragem para continuar a leitura, já com a voz menos firme. Clara Matos cuidou de mim nos meus últimos meses de vida. Foi a única que permaneceu quando todos viraram as costas. Nunca pediu nada, e por isso deixo a ela tudo o que conquistei. As palavras ecoaram como sentença. A reação foi imediata. Marina começou a gritar, dizendo que ia contestar tudo. Rogério ameaçou chamar a polícia. A ex-esposa saiu da sala, a OS prantos, dizendo que Arthur havia enlouquecido. E Clara continuou imóvel, como quem já esperava por tudo aquilo. Só então ela falou. Sua voz saiu baixa, mas clara o suficiente para atravessar a gritaria. Eu não vim aqui por dinheiro. Eu só vim ouvir por ele. A sala se calou. Por um instante, ninguém entendeu o que ela quis dizer. Por ele? Quem era ela de verdade? O que ela teve com Arthur? E o mais perturbador de tudo, o filho que carregava seria dele? As perguntas começaram a se multiplicar como ecos na mente de cada membro daquela família. E mesmo sem dizer mais nada, Clara já havia deixado claro que aquela não era uma invasão. Era um acerto de contas. O testamento revelado, uma única herdeira. A tensão não se dissipou após a entrada de Clara. Pelo contrário, ela se tornou mais espessa, sufocante. Aquela mulher desconhecida, com a barriga de grávida proeminente e os olhos carregados de um passado que ninguém ali conhecia, havia se tornado o centro de uma tempestade prestes a explodir. E agora, o advogado segurava nas mãos a faísca que faltava. Ele limpou a garganta, relutante, talvez até arrependido de aceitar aquela incumbência. Mas não havia mais como recuar. Com um olhar fixo nos papéis, começou a leitura que mudaria tudo. Eu, Arthur Vidal, em plena posse das minhas faculdades mentais e emocionais, decido registrar minha última vontade, não apenas com base em laços de sangue, mas sim de verdade, lealdade e humanidade. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. As palavras soavam como um julgamento velado. Marina cruzou os braços. Rogério suspirou alto, debochado. A ex-esposa, já de volta, mascava o batom entre os dentes. O advogado continuou. Minha fortuna foi construída com esforço, mas também com sacrifícios. Sacrifiquei tempo, relações e valores. Perdi muitos instantes com pessoas que me cercavam por conveniência, não por amor. Clara manteve-se de pé. Não pediu para sentar. Seus olhos não piscavam. Ela conhecia aquele discurso. Cada palavra era uma lembrança de dor e confissão, proferida entre um copo d'água e um suspiro cansado nos últimos dias de Arthur. A única pessoa que permaneceu ao meu lado quando minha vida começou a se apagar foi Clara Matos. Não me cobrou nada, não me julgou, não me pediu promessas, apenas cuidou. Nesse momento, Marina deu um passo à frente, interrompendo. Isso não tem validade nenhuma. Ele estava doente, manipulado. Essa mulher se aproveitou do estado dele. Todo mundo aqui sabe o quanto ele estava confuso. O advogado levantou os olhos, firme. Os exames médicos foram anexados ao testamento. Ele estava lúcido. Até o último dia. A voz de Marina tremeu, mas ela recuou. Sabia que contestar na base da emoção só a faria parecer desequilibrada. E no fundo, algo nela começava a aceitar que o pai realmente tinha escrito aquilo por vontade própria. O que ela não aceitava era que aquela vontade não a incluía.
O advogado retomou a leitura. Deixo à senhora Clara Matos todas as minhas posses, imóveis, investimentos, contas bancárias, veículos, joias e obras de arte. Confio que ela saberá o que fazer com esse legado. E peço que ninguém interfira nisso, pois esta é minha decisão final. Silêncio absoluto. Nenhum nome além do de Clara foi mencionado. Nem Marina, nem Rogério, nem a ex-esposa, nem primos, nem netos. Ninguém. Era como se todos tivessem sido apagados da memória de Arthur, como se ele tivesse decidido, com convicção, cortar todos os laços que um dia chamaram de família. Isso não vai ficar assim, gritou Rogério socando a cadeira. Ela enfeitiçou ele. Eu juro por Deus, isso é bruxaria. Ela só pode estar grávida do próprio Arthur, é por isso. É chantagem emocional. As acusações se acumularam, cada uma mais desesperada do que a anterior. Mas Clara não reagia, não se defendia. E talvez isso fosse o mais irritante para todos ali, porque o silêncio dela não era de culpa, mas de quem já sofreu demais para gastar energia com ódio alheio. O advogado entregou uma cópia do testamento nas mãos de Clara. Você tem o direito legal de tudo isso. A decisão dele é incontestável. Ela pegou o envelope com delicadeza, como se carregasse não fortuna, mas responsabilidade. Seu olhar não era de triunfo, era de pesar. Ao virar-se para sair, ouviu algo que a paralisou por um segundo. Você nunca fez parte da nossa família, disse Marina com veneno na voz. Clara parou, olhou sobre o ombro e respondeu com uma calma que cortava mais fundo do que qualquer grito. Nem vocês fizeram parte da dele nos últimos anos. E saiu, deixando para trás uma sala repleta de rostos pálidos, ressentidos e uma única certeza em cada coração. Aquela mulher simples havia herdado tudo, menos a arrogância, a reação da família, ódio, raiva e vergonha. O som da porta se fechando atrás de Clara ecoou como um tiro surdo na alma de cada um que ficou. Nenhuma palavra do testamento havia sido retirada. Nenhuma cláusula favorecia os legítimos. Tudo aquilo que durante anos haviam considerado garantido, pertencente por direito de sangue, agora estava nas mãos de uma mulher que ninguém conhecia e que tinha coragem de sair dali de cabeça erguida. Foi Marina quem rompeu o silêncio. Ela arrancou os óculos do rosto, atirando-os sobre a mesa, e se virou para o advogado como uma leoa ferida. Isso é uma piada de mau gosto. Você sabia disso o tempo todo? Você permitiu que essa farsa fosse lida aqui na frente de toda a família? Eu vou acabar com a carreira de todos os envolvidos. O advogado não respondeu. Sabia que naquele momento, qualquer palavra serviria apenas como combustível para a raiva. Limitou-se a respirar fundo, recolher os papéis e aguardar que a tempestade passasse. Mas a tempestade estava apenas começando. Rogério, transtornado, deu um chute na poltrona próxima, derrubando-a. Ele sempre me tratou como lixo, mas isso é imperdoável. Ele morreu como um velho maluco, cego por pena, deixou tudo para uma desconhecida grávida, enquanto a gente passou a vida inteira ao lado dele. A ex-esposa, com as mãos trêmulas, não conseguia parar de balbuciar as mesmas palavras, como uma reza ao contrário. Eu aguentei tudo. Ele não podia fazer isso comigo. As tias se entreolhavam em choque. Os primos sussurravam entre si. Alguns já calculavam mentalmente se ainda valeria a pena contestar judicialmente. Outros preferiam o silêncio, não por aceitação, mas por medo de se descontrolar. A única coisa unânime ali era o sentimento de traição. Mas, curiosamente, ninguém se perguntava por que Arthur tinha feito aquilo. Não havia espaço para reflexão, apenas para ofensa. A ideia de que o próprio comportamento deles pudesse ter contribuído para a decisão nunca cruzava a mente de nenhum deles. Isso não vai ficar assim. Eu vou abrir um processo. Vou provar que essa mulher manipulou meu pai, insistia Marina, agarrada ao celular como se buscasse respostas na tela. Se esse bebê for mesmo dele, eu exijo exame de DNA. Ela tem que provar cada palavra, rugiu Rogério com a face vermelha quase espumando. Ela deve ter gravado conversas, escondido documentos, se infiltrado no hospital, sussurrou a ex-esposa, os olhos vazios.
O caos estava armado. No meio daquele descontrole, o advogado se levantou com postura firme e fez questão de olhar cada um nos olhos antes de falar. A decisão dele é clara. A assinatura foi registrada com testemunhas. Os exames comprovam sua plena lucidez. E a presença de Clara hoje estava autorizada em documento. Ninguém respondeu. As palavras do advogado foram como um balde de água gelada, mas não por acalmarem, e sim por selarem. Era oficial. Aquela mulher, com seu vestido puído e seu ventre carregado de mistério, era agora a detentora de tudo o que eles consideravam seu. Mas a verdade é que o testamento não revelou apenas a herdeira. Revelou a fragilidade de laços que há muito tempo já estavam desfeitos. Revelou que sangue sem afeto não tem valor e que uma herança, por mais grandiosa que seja, não compra amor verdadeiro. A sala foi se esvaziando aos poucos, cada um carregando sua própria versão do escândalo, sua própria indignação, sua própria ferida. Mas nenhum deles sabia ainda que o que mais doía não era perder o dinheiro. Era saber que Arthur, no fim, havia enxergado cada um com absoluta clareza. O passado secreto, onde tudo começou. Clara nunca planejou fazer parte da vida de Arthur Vidal. Ela sequer sabia quem ele era quando o conheceu. Para ela, ele era apenas mais um idoso rabugento, isolado num casarão que exalava silêncio e solidão. A primeira vez que entrou ali foi como cuidadora temporária enviada por uma agência de enfermagem domiciliar. Não esperava ficar mais que 2 semanas, mas ficou. Arthur, já debilitado por uma doença que corroía sua energia dia após dia, não era um homem fácil. Ignorava visitas, se recusava a seguir rotinas médicas e mal falava com os profissionais que passavam por ali. Estava cansado, ressentido, tomado por um cinismo amargo que se tornara seu escudo contra tudo e todos. No início, Clara foi tratada como todas as outras, com frieza, ordens secas e silêncios constrangedores. Mas ela não se ofendia. Havia aprendido à força que por trás de toda arrogância existe quase sempre alguém machucado. E Arthur estava ferido de formas que ninguém enxergava. Ela não invadia, apenas cuidava. Preparava os remédios na hora certa, ajeitava os lençóis em silêncio, mantinha a casa em ordem mesmo sem ser paga para isso. Não perguntava sobre o passado dele, nem tentava puxar conversa, mas deixava sempre uma janela aberta para que ele, se quisesse, falasse. E um dia ele falou. Foi uma manhã qualquer, o céu nublado, a televisão desligada. Arthur, deitado na poltrona, perguntou: "Você tem filhos?" Ela hesitou. "Tive uma menina. Morreu pequena. Agora estou grávida de novo." Ele não respondeu, mas a partir daquele dia, algo começou a mudar. As perguntas vieram aos poucos, e depois, confidências. Histórias de negócios, de traições familiares, de um casamento que foi fachada e filhos que viraram sócios antes mesmo de aprenderem a ser filhos. Arthur desabafava como quem vomita tudo o que ficou entalado por décadas. E Clara ouvia. Certa noite, durante uma crise de dor, ele chorou. Não pela doença, mas pelo arrependimento. Disse que havia perdido tempo demais cercado de gente que só estava lá por interesse. Que no fim, tudo o que havia construído parecia não ter valor, porque ninguém o conhecia de verdade. Clara segurou sua mão sem dizer nada, e foi naquele toque silencioso que ele entendeu o que mais precisava: presença. Não uma presença disfarçada de afeto, como a que seus filhos fingiam ter, mas uma presença genuína, humana, sem cobrança ou cobrança disfarçada de obrigação. Com o tempo, ela passou a cuidar dele em tempo integral. Recusou receber por horas extras, levava pão fresco quando vinha cedo, fazia sopa do jeito que ele gostava, trazia o silêncio na medida certa e as palavras na hora exata. Não havia nada romântico, nada de insinuações, nada de interesse. Havia apenas cuidado. E talvez por isso ele tenha decidido confiar a ela o que não confiava mais a ninguém: sua fragilidade. Clara conheceu o homem que existia por trás do nome. Arthur conheceu a mulher que existia por trás da simplicidade. Certa tarde, já fraco, ele disse algo que Clara nunca esqueceu.
Você me lembra quem eu fui antes do dinheiro? Ela respondeu com um sorriso tímido. E o senhor me lembra que ainda é tempo de começar de novo. Não houve promessas, nem confissões dramáticas, nem propostas indecorosas. Mas, naquele instante, Arthur Vidal fez uma escolha silenciosa. Não por obrigação, nem por arrependimento, mas por gratidão. E foi assim, sem que ninguém soubesse, que uma cuidadora se tornou confidente. E uma desconhecida se tornou a única que ele chamou de família antes de partir. O bebê. Um legado de amor ou culpa? A notícia da gravidez de Clara chegou à família como mais um soco no estômago, uma provocação a céu aberto. Para os filhos de Arthur, não bastava ela ter herdado a fortuna. Agora, ela carregava no ventre o que muitos começaram a chamar de herdeiro bastardo. As insinuações, os boatos e as perguntas maliciosas começaram a circular como veneno entre sussurros, grupos de WhatsApp, advogados e jornalistas locais. Mas a verdade, como quase sempre, era mais sutil do que a fúria permitia enxergar. Clara engravidou durante o período em que cuidava de Arthur, sim, mas não dele. O pai da criança era um homem que ela havia amado antes mesmo de saber quem Arthur Vidal era. Um relacionamento breve, interrompido por abandono e solidão. Quando soube da gravidez, Clara estava desempregada, endividada e sozinha. Aceitou o trabalho na mansão como uma tentativa desesperada de recomeço, sem imaginar que aquele trabalho se tornaria o eixo de tudo. Arthur soube da gestação ainda nos primeiros meses. Não perguntou muito, apenas observava. Certa vez, ao vê-la colocando a mão sobre a barriga com um leve sorriso cansado, perguntou: "Você quer mesmo ter esse filho?" Ela demorou a responder. Depois disse: "Quero. Não por mim, mas porque ele ainda não teve a chance de conhecer o mundo. Talvez ele transforme o meu." Arthur não disse nada, mas a partir daquele dia passou a deixar um prato a mais à mesa. Começou a acompanhar as consultas com os olhos, pedindo que ela o informasse de cada detalhe. Chegou até a pedir que o berço ficasse montado no quarto ao lado, caso um dia o menino quisesse visitar o velho doente, como ele dizia, sorrindo de canto. Naqueles últimos meses, Arthur não via mais Clara apenas como cuidadora. Vê-la carregar uma nova vida o conectava a algo que ele há muito tempo havia perdido: esperança. Para um homem que construiu impérios sobre contratos e cláusulas, ver aquela barriga crescendo diante dele era o lembrete de que havia coisas que não se compravam, não se previam, não se controlavam. Havia vida. E isso o comoveu mais do que qualquer fortuna que já havia acumulado. Clara nunca pediu nada. Nunca sugeriu que Arthur registrasse o bebê. Nunca usou a criança como moeda de troca ou chantagem. Ela sabia exatamente o que as pessoas pensariam e, ainda assim, escolheu o silêncio. Porque, no fundo, ela também sabia. A relação que eles construíram ia além das aparências. E quem olhasse com olhos limpos enxergaria isso. Arthur, porém, deixou algo em seu testamento que foi além dos bens materiais. Num anexo separado em papel manuscrito, havia um pequeno texto: "Esse bebê não carrega meu sangue, mas carrega algo que meus próprios filhos esqueceram como se faz. Ele foi gerado com esperança. E por isso, se um dia quiser saber quem eu fui, saberá que no fim da vida eu aprendi a cuidar de alguém sem esperar retorno." Esse trecho nunca foi lido em voz alta na reunião da família. Ficou guardado no envelope entregue apenas a Clara. Uma mensagem privada, um selo de confiança. Um carinho mudo de um homem que errou muito, mas quis acertar antes do fim. E talvez por isso o bebê que ela carregava fosse, sim, um herdeiro. Não de fortuna, mas de transformação. Um símbolo vivo de que até os corações mais endurecidos podem relembrar o que é amor, ainda que tarde. Enquanto a família vociferava acusações sobre golpe, fraude e manipulação, Clara preparava sozinha o enxoval com o dinheiro que agora lhe pertencia legalmente, mas que ela usava com o mesmo cuidado de quem não esquece o preço da pobreza. Ela não queria luxo, queria dignidade, e tudo o que carregava no ventre, na alma e nas memórias era o verdadeiro legado de Arthur Vidal. O motivo real, a carta escondida.
A notícia da herança já havia se espalhado como fogo em mato seco. Os jornais locais estampavam manchetes sensacionalistas. As redes sociais fervilhavam com teorias conspiratórias. E a família de Arthur Vidal continuava movendo céus e terra em busca de qualquer brecha para anular o testamento. Contrataram advogados, peritos, investigadores particulares. Vasculharam o passado de Clara com lupa, buscando qualquer detalhe que pudesse ser distorcido. Mas nenhum deles sabia da existência da carta. Ela estava escondida dentro de um livro grosso, com capa de couro escuro e páginas amareladas pelo tempo. Um exemplar antigo de O Velho e o Mar, de Hemingway, que Arthur costumava manter na cabeceira. Clara só encontrou aquele envelope dias depois da leitura do testamento, enquanto limpava o quarto do antigo patrão. Agora vazio, silencioso, impregnado de ausência. O envelope trazia seu nome escrito à mão. Clara reconheceu a caligrafia imediatamente. Abriu com cuidado, sentindo um aperto no peito. Dentro havia 3 folhas dobradas e um bilhete simples. Leia no seu tempo, e se quiser, mostre a quem precisar. Ela se sentou na mesma poltrona onde Arthur costumava dormir e começou a ler. Clara, se você está lendo isso, é porque eu já parti, talvez em paz, ou talvez ainda tentando entender a vida que vivi. Quis deixar algumas palavras fora dos registros oficiais. Palavras que não cabem em documentos, mas que talvez façam sentido para você. Durante anos confundi respeito com obediência, presença com conveniência, amor com interesse. Fui duro com os que me cercavam e cego diante de quem tentava me amar de verdade. Quando você entrou naquela casa, eu achei que era só mais uma. Mas foi você quem me lembrou o que era ser humano. Você não quis o meu dinheiro, não forçou conversa, não se ofendeu com o meu silêncio. Você só ficou. E no momento em que todos me viam como um velho podre de rico, mas vazio por dentro, você me tratou como alguém que ainda tinha valor. Por isso deixei tudo para você. Não por pena, não por impulso, mas por convicção. Minha família de sangue me abandonou em vida. Você ficou até o fim. Clara segurava as folhas com as mãos trêmulas. As palavras tinham o peso exato de tudo que ela sentia e nunca soube nomear. Arthur havia compreendido, havia visto. E agora, mesmo após a morte, continuava protegendo-a com aquele gesto silencioso. Mas o trecho final foi o que mais a tocou. Quanto ao bebê, ele não precisa carregar meu nome. Mas se um dia perguntar por mim, diga que fui um homem que, perto do fim, descobriu que ainda era possível fazer algo certo e que, por causa de você, eu parti com menos medo. Clara chorou em silêncio. Não era o tipo de mulher que se entregava ao drama, mas aquelas palavras atravessaram todas as camadas de resistência que a vida havia construído nela. Ela não mostrou a carta a ninguém, não precisava se justificar, não precisava provar mais nada, porque a verdade que importava já estava ali, e essa verdade não era jurídica nem financeira, era emocional. Era a prova viva de que Arthur Vidal, um homem acostumado a mandar e acumular, havia escolhido no final amar de forma discreta e profunda. E mais do que isso, havia se libertado da própria história ao reconhecê-la como parte da dele. O mundo lá fora continuava barulhento, carregado de ódio e incredulidade. Mas Clara agora carregava algo que ninguém poderia contestar, nem no tribunal, nem na imprensa, nem nos corredores venenosos da mansão. Ela carregava a última confissão de um homem que, no leito da morte, não queria perdão. Queria apenas ser lembrado por alguém que o tivesse visto de verdade. A verdade dói, arrependimentos e máscaras caindo. A mansão dos Vidal, que antes era sinônimo de orgulho e poder, agora respirava o ar pesado da vergonha. Os corredores estavam silenciosos, mas não por paz, e sim por ausência. Aquele lugar que outrora abrigava jantares pomposos, reuniões familiares repletas de disputas veladas e risos fingidos em torno de taças de vinho importado, agora acumulava apenas sombras, móveis cobertos por lençóis e lembranças indesejadas. Marina não apareceu mais. Preferiu se isolar no próprio apartamento, onde as cortinas fechadas impediam até a luz do dia de entrar. Ela parou de responder mensagens,
suspendeu os atendimentos no escritório e demitiu a governanta, talvez por medo de ser julgada também dentro da própria casa. Na solidão dos seus dias, releu mentalmente todas as conversas com o pai, ou a falta delas. Percebeu com uma dor surda que havia tratado Arthur como um obstáculo a ser contornado, uma conta a ser herdada, um nome a ser preservado em colunas sociais. E agora, ele não estava mais lá para ouvir o que ela finalmente queria dizer. Rogério, por outro lado, não conseguiu suportar o baque. Começou a aparecer nos bares de luxo da cidade, bebendo mais do que o habitual, rindo alto em mesas vazias, falando sobre injustiças, manipulação e o golpe do século. Mas nem os amigos de copo acreditavam mais em sua versão, e quando a conta chegava, era sempre paga com um cartão que deixava de funcionar a partir da próxima semana. A ex-esposa de Arthur passou a frequentar advogados em busca de brechas legais. Foi aconselhada a não mover ação. A chance de vitória era mínima e o custo alto demais. Em casa, murmurava para os quadros antigos da família, como se eles pudessem lhe devolver o que o tempo e o desamor haviam levado embora. Enquanto isso, um sentimento amargo começou a se espalhar entre todos: o arrependimento. Não pelo dinheiro perdido, mas pelas oportunidades desperdiçadas de serem pessoas melhores. Foi numa tarde chuvosa que Marina, finalmente, decidiu fazer algo. Apareceu na frente da pequena casa alugada onde Clara morava agora. Levava nas mãos uma pasta com documentos e nos olhos algo que nem ela mesma sabia definir: raiva, dor, dúvida ou talvez vergonha. Clara a recebeu sem expressão. Não a convidou para entrar. Apenas ficou ali diante da porta esperando. "Eu não vim pedir nada", disse Marina. "Nem desculpas, porque eu nem saberia como começar." Clara assentiu. Continuava em silêncio. "Eu só queria entender. Por quê? Por que ele fez isso? Por que você?" A resposta veio com a mesma simplicidade que sempre caracterizou Clara. "Porque eu fiquei. E porque ele, no fim, só precisava de alguém que não quisesse nada em troca." Marina abaixou os olhos. Pela primeira vez, sem escudo. "Você tem a carta dele?" Clara hesitou, depois respondeu: "Tenho. Mas ela não foi escrita para te convencer de nada. Foi escrita para mim e para ele." O silêncio entre elas foi mais eloquente do que qualquer briga no tribunal. Ali não havia vencedora nem vencida, só duas mulheres diante do eco de um homem que, mesmo ausente, havia mudado o rumo das duas. Quando Marina foi embora, deixou a pasta com documentos nas mãos de Clara. Não disse o que havia dentro, mas antes de se afastar, murmurou algo quase imperceptível. Ele fez a escolha certa. E sumiu pela rua molhada, com o cabelo colado ao rosto e o orgulho finalmente encharcado de realidade. Naquela noite, Clara leu novamente a carta, mas dessa vez não chorou. Porque pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que a verdade havia começado a alcançar quem mais precisava ouvi-la. E enquanto o mundo seguia tentando transformar sua história em escândalo, ela já sabia que havia algo mais importante do que provar quem estava certa. Era simplesmente seguir em frente, com dignidade, silêncio e a convicção de que o amor mais verdadeiro não grita. Ele permanece. A escolha dela: vingar ou perdoar. Com a herança em mãos, Clara poderia ter feito o que quisesse. Poderia ter vendido todos os imóveis, processado os que a humilharam, expulsado a família de Arthur dos últimos resquícios de poder. Poderia ter se vingado, esfregado cada centavo na cara dos que a chamaram de golpista, de interesseira, de usurpadora. Poderia ter feito de sua vitória uma arma, mas não fez. Porque ela nunca quis vencer. Ela só queria dignidade. Clara conhecia a dor do desprezo. Sabia o que era ser ignorada em filas de hospital, o que era ser julgada pela roupa, pelo sotaque, pela barriga que crescia sem aliança no dedo. Sabia o que era engolir choro para manter o emprego. E agora que tinha tudo, não via sentido em repetir a crueldade de quem a feriu. Durante semanas, advogados tentaram orientá-la a assumir uma postura firme, pública, estratégica, mas Clara recusava entrevistas, aparições,
até mesmo reuniões com empresários que queriam comprar parte do patrimônio de Arthur. Ela não queria ser celebridade nem heroína. Só queria viver. Ainda assim, ela sabia que precisava tomar uma decisão. Precisava definir o destino de tudo aquilo que herdara, não apenas com lógica, mas com consciência. E foi no berço do filho recém-nascido, semanas depois do parto, que ela entendeu o que precisava fazer. O menino dormia profundamente, com os punhos fechados e o peito subindo devagar. Clara olhava para ele como quem olha para um mundo novo. Ela não queria que aquele bebê crescesse ouvindo histórias de ódio, ganância e guerra por dinheiro. Queria que ele crescesse conhecendo valores, não cifras. E então tomou sua decisão. Ligou para o advogado, pediu discrição e mandou redigir uma carta. Nela, destinava parte da fortuna para projetos sociais na cidade onde nasceu. Escolas técnicas, apoio para mães solteiras, casas de abrigo para idosos. Exatamente o tipo de lugar onde ela jamais teve amparo. Pediu que alguns imóveis fossem transformados em centros de atendimento comunitário. E decidiu que a casa onde Arthur passou seus últimos dias seria mantida em nome do filho. Não para ostentação, mas como símbolo. Quanto à família Vidal, Clara não os impediu de nada. Não moveu processo contra as calúnias, não expôs ninguém, não exigiu reconhecimento. Apenas os deixou em paz. Deixou que cada um seguisse seu caminho com a consciência que carregassem. E isso, no fundo, doía mais do que qualquer vingança. Porque perdoar não era esquecer, era libertar. Alguns chamaram seu gesto de nobre, outros de tolice. Mas Clara sabia o que estava fazendo. Ela não queria repetir o ciclo, queria encerrá-lo. Na primeira vez que voltou à mansão, sozinha, caminhou devagar por cada cômodo, agora vazio. O tempo ali parecia parado, como se ainda guardasse os suspiros pesados de Arthur nas madrugadas. Parou diante da poltrona onde ele costumava ler e colocou ali um envelope com o nome dele, escrito à mão. Dentro havia apenas uma frase: "Você me ensinou que até quem erra a vida inteira pode fazer algo certo no fim." E com isso, saiu sem olhar para trás. Clara não era herdeira por sorte, era herdeira por escolha. A escolha de um homem que, no fim, reconheceu o valor de quem nunca precisou se impor para ser grande. E ela agora escolhia seguir, não como milionária, mas como alguém que soube transformar dor em consciência, raiva em compaixão e poder em oportunidade de mudar o que nunca teve chance de existir. O legado, o que realmente ficou para trás. Anos se passaram desde a manhã em que Clara cruzou, sozinha e grávida, as portas da mansão Vidal. A imprensa perdeu o interesse depois que percebeu que não haveria escândalos, disputas em tribunais ou exibições públicas de riqueza. A família de Arthur, a OS Poucos, seguiu caminhos diferentes, distantes entre si, quase invisíveis. Alguns tentaram reconstruir suas imagens, outros simplesmente sumiram. Mas Clara permaneceu, discreta, silenciosa, determinada. Continuou morando na mesma casa simples, agora reformada com dignidade, não luxo. Criou o filho com os pés no chão e o coração limpo. Não havia criados carros importados ou tapetes vermelhos. Havia rotina, escola, arroz com feijão e tardes com cheiro de bolo assando no forno. O menino chamado Miguel cresceu ouvindo poucas histórias sobre Arthur. Não por falta de afeto, mas por respeito. Clara nunca quis fazer do passado uma corrente, apenas uma lembrança. Quando perguntava quem foi aquele homem, ela respondia com calma: alguém que escolheu fazer o bem, mesmo quando já não precisava de nada. Miguel aprendeu cedo que ter muito não significa ser muito. Ele via o mundo pela janela da própria casa, caminhava até a escola como qualquer outro garoto e jamais soube o peso dos milhões que seu nome carregava em registros. O legado que Clara decidiu passar para ele não estava no banco, mas na conduta. Um dia, já adolescente, ele encontrou a carta de Arthur escondida dentro de um livro. Leu cada linha com o coração apertado, tentando imaginar o homem por trás daquelas palavras. Ao final, olhou para a mãe e perguntou: "Você já perdoou ele?" Clara pensou por um instante. Depois respondeu: "Perdoei o homem que ele foi
e agradeci por quem ele escolheu ser no fim. Naquela noite, Miguel dormiu com a carta ao lado da cama. Fora das paredes daquela casa, os centros comunitários criados com parte da herança prosperavam. Mulheres recomeçavam suas vidas com apoio psicológico e formação profissional. Idosos tinham onde morar com respeito. Jovens encontravam oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Ninguém ali sabia quem foi Arthur Vidal, mas todos conheciam Clara Matos. Ela nunca estampou outdoors, não batizou avenidas com seu nome, nem aceitou prêmios. Sua recompensa era ver a transformação nas pequenas coisas. Uma criança aprendendo a ler, uma mulher sorrindo com a chave da própria casa nas mãos, um velho dormindo tranquilo pela primeira vez em anos. No fim das contas, o que restou da fortuna de Arthur não foi o dinheiro, foi a história. A história de um homem que tentou comprar o mundo, mas só encontrou sentido quando entregou tudo para alguém que nunca o pediu. A história de uma mulher que não quis se vingar, mas construir. E de um menino que cresceu não como herdeiro de bens, mas como herdeiro de consciência. Clara nunca se esqueceu de onde veio, e por isso nunca se perdeu. E assim, enquanto muitos ainda buscavam deixar nomes em placas de ouro, ela deixava pegadas em corações, silenciosas, reais, eternas. Porque no final, não é o que a gente possui que define o que deixamos para trás. É o que escolhemos fazer com aquilo que recebemos. E o que Clara fez foi algo que dinheiro nenhum poderia pagar.